e nós vamos lá para o Antigo Testamento, no 5º livro da Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, o último livro do Pentateuco para os cristãos, o último livro da Torá para os judeus, precioso demais para as nossas vidas, e que Deus seja conosco. O capítulo é longo, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Aqui, acho que essa porção do capítulo 4 já nos é suficiente para aquilo que desejamos falar nesta noite. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que se seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permaneceste fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos, hoje, estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Senhor, nós precisamos da tua graça, precisamos da iluminação do teu Espírito, porque somos pecadores e é inerente à nossa natureza pecaminosa a resistência ao teu querer, aos teus desígnios, aos teus princípios, teus estatutos. Mas nós fomos redimidos pela vida e obra do teu Filho. Fomos regenerados pela ação do teu Espírito, mediante a obra de Jesus e a tua palavra. Aqui estamos, então, Senhor, como nova criação, que mesmo tendo uma natureza pecaminosa, há em nós, por causa da obra do teu Filho, um desejo pela tua palavra, o desejo pelo teu querer, o desejo de compreender a tua mente e o desejo de corresponder aos teus desejos. Seja conosco, Senhor. Somos um pequeno rebanho, povo simples, humilde, que só quer ouvir, aprender, permitir que tua palavra, mesmo que nos cortando, nos santifique, nos aproxime de ti, para que teu nome seja glorificado em nossas vidas, não pelo que falamos apenas, mas por tudo que vivemos. Seja conosco, Senhor, seja comigo. Faça desse sermão aqui algo que glorifique o teu nome. Que as palavras encontrem corações desejosos. Que o teu Espírito seja poderoso para quebrar corações endurecidos,
para desfazer mentes atadas, para que possamos, então, contemplar a maravilha da Tua palavra, das Tuas leis, dos Teus estatutos, e glorificar o Teu nome enquanto aqui estivermos, Senhor. Assim oramos, te agradecemos. Abençoa esse momento especial do culto a Ti, que é o santo ministério de proclamação da Tua palavra. A Ti a glória e a honra, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu, por assim dizer, começo hoje algo que já deu uma introdução há 2 domingos, mas oficialmente começo hoje uma série de sermões que vai falar sobre a ética da vida cristã. E será uma caminhada de média para longa, de 12 semanas, onde nós vamos permitir que nossa mente seja inundada pela palavra dele, pelos mandamentos dele. Essas 12 palavras que aqui estarei expondo, ela vai ter, a maioria delas vai ser embasada em Êxodo 20. No entanto, a palavra do domingo retrasado, a palavra de hoje, a palavra ainda de domingo que vem, ainda são palavras que preparam o terreno para entrarmos em Êxodo 20. Eu posso também dizer ainda, em nível de consideração inicial, que nunca houve um povo que Deus criou que não tivesse suas leis. Tudo que Deus criou, criou para viver de acordo com suas leis. A própria natureza é assim. Deus colocou leis na natureza, e a natureza ela é desenvolvida pelas leis que Deus estabeleceu. Quando Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, Deus não entregou a esses homens a sua própria sorte, as suas próprias escolhas. Deus deu a eles leis, princípios para serem observados. E há então um princípio maior por trás disso tudo, que é o observar os princípios de Deus, que nos leva a uma vida de abundância, que nos leva a uma vida frutífera. Não é somente professar fé no que Ele diz, mas é permitir que aquilo que Ele disse dirija as nossas vidas, e que, de fato, nós sejamos um povo que seja a imagem dEle, que Ele seja representado por esse povo no meio do mundo para o qual Ele envia esse povo. Jesus disse que nós somos como ovelhas enviadas para o meio dos lobos. Jesus disse que nós somos o sal que penetra a terra, a luz que clareia o mundo, o luzeiro que sinaliza o caminho, a igreja dele, o povo dele, chamado de corpo de Jesus Cristo, de família dele, de templo, de santuário do seu Espírito, essa natureza trina nas figuras da igreja. E hoje nós estamos diante de um texto que eu reconheço que a igreja não tem o hábito da leitura desses textos. Eu reconheço isso é desdobramento de muitos anos. Mas a gente tem entendido, e essa igreja tem entendido, que todo o bojo da nossa fé está envolvido nesses 66 livros. E não apenas nos 27 do Novo Testamento, muito menos somente nas epístolas ou nos evangelhos. Está em toda a Escritura. Então, aqui tem princípios fundamentais para nós. E, como eu disse, esse Deuteronômio 4, do versículo 1 até o versículo 10, é uma seção que eu tirei, porque entendo aqui que há um testemunho sobre os mandamentos ou sobre os estatutos de Deus. E para a gente compreender o que esse texto aqui tem a nos falar, nós precisamos entender o contexto desse texto, a intenção do seu autor. Porque assim nós vamos poder entender as palavras lá ditas e procurar, então, discernir o que aqui é aplicado daquilo que lá foi dito. Então, hoje eu quero fazer assim, quero expor o contexto desses 10 versículos, a intenção de Moisés ao escrever isso, para quem ele estava escrevendo, e vamos analisar se isso tem alguma coisa a ver conosco, aonde entra Jesus Cristo, sobre tudo isso que nós lemos aqui, e como a igreja dele pode corresponder a tudo isso. Então, vamos primeiro pontuar aqui, nos posicionar no texto. O livro é Deuteronômio, é uma tradução para o grego que vem da Septuaginta, que quer dizer mais ou menos uma segunda lei, ou uma lei repetida,
ou como se fosse Moisés repetindo o que já havia dito. E esse ponto é importante para nós entendermos. Deutero quer dizer segundo, e nomos quer dizer lei. Deuteronomos é uma segunda lei, ou uma repetição da lei que o Senhor já havia dado. Qual o contexto dessas palavras? Aqui já havia 40 anos de peregrinação no deserto. O povo já tinha passado por todos os testes de Deus, e o povo que saiu do Egito já havia sido reprovado por Deus dentro do deserto. Então, o povo para quem Moisés está escrevendo aqui é um povo que nasceu no deserto. É um povo que estava sendo preparado para entrar na terra. Moisés não entra na terra, vocês conhecem a história, quem entra na terra é Josué, mas Moisés prepara esse povo. O lugar geográfico é nas planícies de Moabe, as portas da terra prometida, da onde Moisés não entrou. O livro é composto de alguns discursos longos de Moisés. E o texto do capítulo 4, ele está incluso no primeiro discurso de Moisés. E a gente precisa entender por que esse capítulo 4 está posicionado aqui. Ele é um capítulo intermediário. Porque do capítulo 1 até o final do capítulo 3, Moisés, propositalmente, porque ele tem aqui um quê pedagógico, ele está educando aquele povo para entrar na terra. E a primeira coisa que ele faz para educar esse povo é fazer o povo lembrar do passado. Então, os 3 primeiros capítulos de Deuteronômio é uma história, é uma narrativa histórica exortativa. Moisés está narrando uma história desde quando eles saíram do Egito, as vitórias que Deus deu, a travessia do mar, os povos que eles venceram, as rebeliões que eles proporcionaram no meio do deserto. Ele está dizendo que uma geração que saiu se foi, daquela geração, fora Moisés, só estava Josué e Calebe. Eles estão para entrar na terra, e aqui Moisés, então, vai fazer primeiro, nesses 3 primeiros capítulos, que está dentro do primeiro discurso de Moisés, ele começa com uma retrospectiva, lembrando de onde o povo saiu, aonde eles estão agora. Então, é mais ou menos, vocês saíram do Egito livres de forma sobrenatural daquela nação poderosa. Deus destronou todos os deuses do Egito, tirou vocês de lá, colocou nessa terra, estabeleceu a Páscoa, deu as leis, estipulou a forma de culto, deu estatutos para vocês. Eu estou aqui tentando parafrasear o que Moisés está dizendo, e Moisés está dizendo para aquele povo, esse povo que sucumbiu no deserto foi exatamente por não ter cumprido, por não ter vivido tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para que fosse vivido. Então, até aqui, ele tem uma narrativa histórica, um retrospecto que tem um objetivo pedagógico de educar, de exortar, de esclarecer, de fazer olhar para o passado, o que já nos mostra algo muito importante para nós. Sempre o povo de Deus, ele precisa aprender a olhar para o passado e aprender com a sua história, erros e acertos. A vida cristã é sempre assim. Eu olho para o passado, eu aprendo com erros e acertos, eu imito os acertos, eu evito os erros e eu me preparo para frente. E é mais ou menos isso que está aqui. Olhando para o passado, evitando os erros, imitando os acertos e se preparando para frente. Qual era essa frente? Entrar na terra. No capítulo 5 desse livro aqui, Moisés vai repetir os 10 mandamentos. Por isso é Deuteronômio. Ele está repetindo tudo. Por que Moisés está repetindo? Porque aquilo ali é outro povo. E por que ali é outro povo? Porque o primeiro povo sucumbiu exatamente por não viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Agora tem um outro povo que está sendo preparado, e Moisés faz uma narrativa longa, que está aqui em 3 capítulos. No capítulo 4 é um capítulo preparatório para ele falar de novo os 10 mandamentos no capítulo 5. Nesse capítulo preparatório, que é o nosso aqui, o discurso de Moisés é exortativo. Exortativo no sentido, ele está exortando, ele está animando, ele está encorajando aquele povo para não fazer a mesma coisa que o povo que sucumbiu no deserto fez.
A ideia é, vocês vão entrar na terra e vocês vão desfrutar da redenção de Deus. Mas vocês não vão desfrutar da redenção de Deus somente por lembrar que Deus te tirou do Egito. Vocês vão desfrutar quando viver nesta nova terra de acordo com os estatutos dele. Aqui é um outro ponto importante para nós entendermos. O que faz vivermos a plenitude da vida cristã não é somente declarar fé naquilo que Jesus fez. É desenvolver a nossa vida de acordo com os princípios do reino que ele trouxe. Isso explica porque pode haver muita gente que foi salva e que não vive plenitude de vida. Isso começa a nos explicar que é possível que tenhamos pessoas que foram salvas por Jesus e vivem vidas tristes, que vivem vidas retrocedendo, que vivem vidas que não frutificam, que não encontram a plenitude da alegria que a salvação poderia trazer. Porque a plenitude da alegria que a salvação traz, ela não é vivida apenas pela nossa declaração de fé. Ela é vivenciada por aquilo que nós levamos na nossa vida. E é isso que Moisés está aqui. Então, o objetivo de Moisés é exortar esse povo, repetir tudo que a história, preparar aqui nesse capítulo 4 para que eles ouçam aquilo que os pais deles já tinham ouvido, os 10 mandamentos. Você vê no capítulo 5, você pode dar uma olhada rapidinho aí. Logo no verso 1 ele vai dizer: chamou Moisés todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuidais em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe, que é o mesmo Sinai. E depois ele diz: não foi com os nossos pais que fez, Senhor, esta aliança, e sim conosco. Ou seja, nós estamos dentro disso. Todos que hoje aqui estamos vivos, face a face falou o Senhor conosco no monte. E aí ele começa a dizer os mandamentos do Senhor: não terás outros deuses, enfim, ele repete os 10 mandamentos. Onde eu quero posicionar você? O capítulo 4 está entre uma narrativa histórica e a entrega de novo do decálogo, dos 10 mandamentos. Qual é o papel desse capítulo? Preparar aquele povo para viver os mandamentos com o olhar nos erros do passado e com a esperança de acertar no futuro. Esse é o ponto. Daqui, Moisés começa, então, a discorrer sobre princípios que estão claros dentro dos estatutos de Deus. E esses princípios que eu quero partilhar com vocês. O objetivo da minha mensagem, o objetivo da minha palavra aqui é conduzir esta igreja, todos nós, a igreja, claro, que envolve a minha vida, é conduzir essa igreja a amar a Deus e a viver debaixo dos seus estatutos, ter uma vida plena, ter uma vida de prazer, ter uma vida que nos possibilite estar em pé, desfrutar do melhor dela, mesmo quando essa vida traz para nós suas intempéries. O ponto, irmãos, eu não tenho dúvida de afirmar algo. Muito sofrimento da igreja é por não viver de acordo com aquilo que nós cremos. Muitos dos sofrimentos nossos são frutos de escolhas que quebram os mandamentos do Senhor. Muitas coisas que passamos não são provas, são consequências de escolhas mal feitas. Muitas lágrimas que derramamos, elas são oriundas de nós decidirmos a nossa vida sem atentarmos para os estatutos de Deus. Não tenho dúvida disso, eu estou seguro disso. Então, dito isso, eu já falei para vocês que nunca houve um povo de Deus que não vivesse para os mandamentos dele. Eu posso, por assim dizer, que os mandamentos do Senhor são provas do seu amor, da sua graça. Ele livra um povo do Egito, mas ele não entrega aquele povo à sua própria sorte. Ele livra um povo do Egito e dá os estatutos para aquele povo viver o melhor que poderia viver. A condição deles viverem a plenitude da redenção não estava em olhar e acreditar que Moisés tirou eles do Egito. Estava em acreditando que foram livres sobrenaturalmente por esse Deus, que agora eles vivam de acordo com os preceitos desse Deus. E esse é o princípio para nós.
O princípio para nós, o que vai nos trazer uma vida cristã de satisfação, não é estarmos aqui, não é falar que cremos em Jesus, é saber se nossas escolhas, nossas decisões, nossas preferências, nossas opiniões estão sendo feitas de acordo com os estatutos de Deus. Ou seja, se nós temos de fato vivido como imagem de Deus. Já disse para vocês na última vez que eu preguei e repito agora. Deus nos criou para ser a sua imagem. É Moisés quem escreveu isso em Gênesis, que fomos criados sua imagem e semelhança. Quando Moisés escreveu, o pecado já havia atingido a humanidade. Então ele está escrevendo para um povo que, mesmo tendo sido feita imagem de Deus, já não tinha essa imagem plena, a imagem já estava deformada. Então nós entendemos que a restauração da imagem de Deus naquele povo estava em aquele povo observar os estatutos dele, para ser a grande imagem de Deus diante de povos pagãos, de povos idólatras, de povos politeístas, de vários deuses, e esse era a grande incumbência de Moisés com esse povo aqui. Qual é o conceito de ética cristã? O conceito de ética cristã é viver de maneira que agrada a Deus. Não existe um povo cristão sem uma ética cristã. É a ética cristã que direciona os nossos passos, que norteia os nossos pensamentos, que orienta as nossas escolhas. E esta ética, ela está diretamente relacionada a uma teologia. A compreensão do querer de Deus vai me proporcionar uma ética a ser vivida. Então, essas coisas estão muito amarradas na Escritura. Quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, você vai ver em Efésios 4, no verso 1, Paulo dizer assim: rogo-vos que andeis de modo digno da vossa vocação. Isso é um espelho de Deuteronômio 4 e 5. O que Moisés está fazendo aqui? Rogo que vocês andem de modo digno dessa redenção que vocês tiveram, dessa vocação que está sobre vocês. Paulo usa a mesma expressão lá. Quando você pega Efésios ainda, no capítulo 5, no capítulo 4, ainda no verso 17, ele diz: não andeis mais como andam os gentios. Isso é uma maneira de viver. Quando você vê o capítulo 5, verso 15 de Efésios, ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então o cristão tem uma maneira de andar, uma maneira de viver, que Paulo, principalmente Paulo, vai usar o verbo andar para isso. A ideia é: eu agrado a Deus professando palavras, ou eu agrado a Deus andando de acordo com aquilo que essas palavras me ensinam. Esse é o ponto fundamental. É isso que vai diferenciar o povo de Deus. O que vai diferenciar o povo de Deus não são declarações teológicas. O que vai diferenciar o povo de Deus é essa gama de teologia dirigindo a nossa ética, a nossa forma de viver. Eu não posso agir do jeito que eu quero agir. Eu preciso agir de acordo com os estatutos de Deus, porque é nos estatutos de Deus que está a minha ética, ou a nossa ética. Se eu desconhecer os estatutos de Deus, eu não tenho uma ética cristã. Se eu não tenho uma ética cristã, eu vou ter uma profissão de fé cristã e uma caminhada pagã. Você entende isso? Se eu não souber como um cristão lida com as coisas, eu vou continuar louvando ao Senhor no domingo e fazendo as minhas escolhas tal como aqueles que não conhecem a Deus fazem. E aí a gente desonra, mesmo sem saber. Então, como eu não vou entrar ainda nos mandamentos, nem nesse, nem no outro domingo, eu estou preparando esse terreno todo, eu quero falar dessas exortações aqui, desse capítulo, no sentido de entendermos a riqueza dos estatutos de Deus. Como que a gente lida com os estatutos de Deus? Repetindo para você vir comigo, no capítulo 5 ele vai começar a falar: não colocarás outro Deus diante de vós, não fará imagem de escultura, não usará o nome de Deus em vão, guardará o sábado. Só que antes de falar disso, que ele já havia falado em Êxodo 20, Moisés dá os 10 mandamentos. Para quem? Para um povo que não viveu aquilo, sucumbiu no deserto. Deus levanta um outro povo no deserto que vai entrar na terra e Moisés está repetindo os 10 mandamentos. É como ele está dizendo: olha, não caia como eles.
É a mesma coisa. Agora vocês vão colocar isso em prática lá, para que aqueles povos lá saibam que é um povo sábio no meio da terra, e esse povo traz em si as leis do seu Deus, os estatutos do seu Deus. Então tem aqui alguns princípios que precisam ser entendidos para nós. O primeiro deles, eu vou citar pelo menos uns 6 aqui, de princípios que estão dentro desses estatutos, que nós precisamos observá-los, para depois a gente atentar quando eu começar a falar aqui, não colocareis outros deuses diante de vós. O que isso tem a ver com o cristianismo hoje? Mas antes disso, entenda uma coisa. Primeiro, os estatutos de Deus foram dados não para serem admirados, mas para serem vividos, cumpridos. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 119, que é uma exaltação à lei de Deus, no verso 5 tem uma oração do salmista que sempre me chamou muita atenção. Inclusive, aquilo era o pano de fundo do meu computador. Ele diz assim: tomara sejam firmes os meus pés, para que eu observe os seus estatutos. Aquilo é de um impacto tão grande, que o salmista não está dizendo, tomara seja firme os meus pés para eu conquistar, para eu vencer. É tomara que eu seja firme para guardar seus estatutos. Tipo de oração sábia e tipo de oração que está em extinção nos nossos dias. A gente não vê um povo orando dessa. Firma os meus pés para eu obedecer os teus mandamentos. A gente não vê esse tipo de oração. A gente vê a oração, Senhor, dá-me isso, dá-me aquilo outro, dá-me aquilo outro. Como eu falei hoje pela manhã, culto é nós ofertando a Deus e não nós reivindicamos de Deus alguma coisa. Não somos nós que ofertamos ao Senhor. Então, veja o verso 1. Ele diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, ouve os juízos que eu vos ensino, Moisés falando, são imperativos, para quê? Para os cumprirdes. O ponto aqui, irmãos, que talvez a gente precisa atentar, é que os estatutos não são para ser somente ouvidos, é para serem cumpridos. Nós podemos, e aqui a gente já pode fazer questionamentos em nós mesmos. E o questionamento aqui é fácil. De tudo que eu ouvi no último ano, de quanto eu apliquei na minha vida? Porque aquilo que Deus fala não é só para a gente ouvir, é para viver. E nós temos algo que esses não tinham. Esses tinham que cumprir a lei por obediência. E nós cumprimos a lei pela fé porque temos em nós o espírito daquele que é o dono da lei. Lá as leis estavam em tábuas, aqui as leis estão impressas no nosso interior. Então, a nossa responsabilidade ainda é maior. Então, o primeiro ponto é este: os estatutos foram dados para serem vividos. A intenção aqui é o desfrute desse povo ao entrar na terra, ou desfrutar daquilo que Deus fez por nós, não está relacionado apenas nós ouvirmos. Eu só vou desfrutar da minha salvação quando eu viver tudo aquilo que a minha salvação me proporcionou. Eu não desfruto da minha salvação falando que creio que Jesus morreu e ressuscitou pela minha vida, mas eu toco a minha vida do jeito que eu quero. Eu não desfruto. Por isso que você vai ver pessoas que estão dentro da igreja, que você olha para o rosto, é o semblante de tristeza. Porque quando nós não andamos segundo aquilo que Deus determina, é como se o nosso rosto se desfigurasse. Esse é o sentido do Salmo 51, quando Davi reconhece o seu pecado, o que ele diz? Dá-me de novo, Senhor, a alegria da tua salvação. Você já viu pessoas que parece que a alegria da salvação foi embora? Normalmente essa pessoa coloca a culpa nos outros. A alegria da salvação foi embora. Não foi a salvação que foi embora. A salvação só não vai embora porque ela não depende de nós, ela depende de Cristo.
Ela só não vai embora porque ela não foi proporcionada por mim, foi proporcionada por Ele. Não é obra minha, é obra dEle. Mas a alegria da salvação pode ir embora, porque isso é responsabilidade minha. De viver de acordo com aquilo que Ele me ensina na sua palavra. Então, o primeiro ponto é esse. Os mandamentos, os estatutos foram dados para serem vividos. Desfrutar do que Deus fez é viver de acordo com o propósito da redenção. E lembra, o propósito da redenção, você não pode esquecer isso. O propósito da redenção está conectado com o propósito da criação. Qual é o propósito da criação? Nós, imagem dele. Qual é o propósito da redenção? Nós, imagem dele. Por que ele enviou seu filho? Porque o filho é a imagem dele. O que nós devemos ser? Conforme a imagem do seu filho. Isso é claro na Escritura. Nós só vamos cumprir o propósito da redenção quando Deus for visto em nós. E Deus é visto em nós não por aquilo que falamos, mas se os estatutos dele dirigem nossos pensamentos e nossas atitudes. Aí envolve, gente, minha vida social, minha vida eclesiástica, minha vida espiritual, minha vida familiar, tudo isso. Isso que a gente também pode chamar de cosmovisão. Como que a gente enxerga o mundo? Como a gente interpreta o mundo? Nós interpretamos o mundo de acordo com os estatutos de Deus. É dali que derivam as nossas opiniões. Segundo, para a gente entender, Moisés vai dizer aqui no verso 2, que os estatutos, além de serem para ser vividos, eles são invioláveis. Não se pode bulir nele. Não se toca nele. Não se interpreta ele do jeito que eu quero. Ele não pode ser torcido. Ele não pode ser fraudado, adulterado. O verso 2 vai dizer: nada acrescenteis. O que entende aqui quando diz nada acrescenta? Porque tudo que diz respeito à vida está nos estatutos de Deus para nós. Pedro usa essa expressão dizendo que tudo isso vem em Cristo. Que em Cristo foi nos dado tudo o que concerne a vida e a piedade. Então, o nosso compromisso como igreja é muito mais responsável do que aquilo que a gente imagina. Eu não tenho dúvida que nós temos sido chamados para repensar nossa fé, nosso cristianismo, o conceito que nós temos de igreja, de povo de Deus, o que é ser parte da igreja. Tudo isso está sendo repensado. E eu não tenho dúvida que no meio de uma multiplicidade de cristianismo, o Espírito Santo está fazendo uma reforma na sua igreja. Eu percebo isso. Quando a Beth abriu aqui o momento de louvor, as minhas lágrimas desceram ali. Porque as palavras que saíram da boca dessa menina, eu tenho certeza, e falei com ela, que era resultado daquilo que ela ouviu de manhã. As primeiras palavras dela. E aquilo ali me alegra, não por ela ter falado, porque, Senhor, porque são sinais que Deus me dá. Porque quando eu oro, Senhor, dê sinais que tu estás comigo. E são sinais assim, porque, gente, não é fácil pregar o Evangelho hoje. Quando você olha a Bíblia no Novo Testamento, você vai chegar à seguinte conclusão: era muito difícil pregar o Evangelho para o mundo. E hoje está sendo muito difícil pregar o Evangelho para a igreja. Pegar a verdade de Deus para a igreja está sendo difícil. A cada dia nós somos pegos nos nossos próprios contrapés. Você vê pessoas largando tudo na igreja porque dizem que não tem tempo, e depois você vê a pessoa arrumando tempo para fazer aquilo que ela queria fazer. Deus está sempre em segundo. Mas, aquilo que Tânia diz, eu repito, a conta vem. A conta veio para aquele povo que saiu de lá, redimido, liberto, passaram pelas águas no simbolismo do batismo, passaram pelo Mar Vermelho, celebraram a Páscoa no simbolismo da ceia e depois profanaram os estatutos e foram consumidos por Deus. Aqui Moisés está com outro povo e fazendo a mesma coisa. Ele não está inventando ou reinventando, ele está dizendo a mesma coisa. Ele diz no verso 2, nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Se é uma coisa que nós precisamos hoje desejar, é compreender as implicações da nossa fé.
Porque nós temos sido levados por um cristianismo que nos ensinou a compreender as vantagens da nossa fé. Não nos ensinaram a compreender as demandas da nossa fé, as exigências da nossa fé. Por isso, vivemos hoje coisas que às vezes a gente não entende. Por que isso, Senhor? Como se Deus tivesse culpa disso. E como já disse algumas vezes, se nós não compreendermos a mente de Deus, os estatutos de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas, nós podemos imaginar um Deus e usar esse Deus para fazer aquilo que nós desejamos, e quando isso não acontece, nós desenvolvemos frustrações para um Deus que não está na Bíblia, que nós imaginamos na nossa mente. Então, esse segundo ponto é importante, é inviolável. Eu não posso, por exemplo, ajustar as demandas de Deus para você se sentir bem. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu faço para te seguir? Guarda os mandamentos. Eu já faço isso desde pequenininho. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Aí ele se entristece. Porque é colocado também as exigências. Jesus falou, você quer vir após mim? Você perca a tua vida. Porque se você entrar no meu reino com a mente que você tem lá, você não vai entender nada. Jesus falou para Nicodemo, você só morrendo e nascendo de novo, que você vai entender esses valores. Então não se pode diminuir, não se pode bulir, não se pode mexer nela. Ela é inviolável. Ela é dada. Paulo ou os apóstolos, quando vão falar sobre isso, eles chamam isso de fé. Conjunto de verdades que dirige a nossa vida é chamado de fé. E Paulo vai dizer assim, eu guardei a fé. Judas, quando escreve a sua carta, ele fala que a fé foi entregue de uma vez por todas. Então, a fé é um sentido daquilo que nós guardamos. Aos Efésios, Paulo fala que a igreja tem que ter uma unidade de fé. O que é a fé? Aquilo que eu creio. O que eu creio? Num conjunto de verdades que agora passam a dirigir a nossa vida. Quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer assim, graças a Deus que outrora escravos de pecado, mas agora vieste a obedecer de coração uma forma de doutrina a que fostes entregues. Então, irmãos, olha, se qualquer um de nós quer uma vida cristã sem uma forma de doutrina, desista. Se você quer uma vida cristã para desfrutar de todas as honras da obra de Cristo, sem entender as demandas dessa obra, desista. Nós não entendemos o que é cristianismo. Não entendemos o que é povo de Deus. As demandas precisam ficar claras e as leis do Senhor não podem ser violadas. Terceiro, e isso é muito interessante, que está no verso 5. É pelos estatutos de Deus que nós damos testemunhos dele. Interessante isso, irmãos. Aqui nos conecta com o sentido de ser sal, de ser luz, de ser luzeiro, de ser imagem de Deus. Olha o que diz o verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, isso é Moisés falando, como me mandou o Senhor meu Deus, para quê? Para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. O que é isso? Para os povos para os quais eu estou enviando vocês, vocês precisam mostrar no meio deles os meus estatutos, que é por meus estatutos que vocês vão testemunhar de mim. Esse é o sentido de ovelhas no meio dos lobos. Aqui, irmãos, são implicações severas para nós. O mundo precisa ver em nós as marcas dos estatutos de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver, por exemplo, o Sermão da Montanha, princípios estatutários da lei de Deus. Você vai ver nas sessões práticas das cartas. Eu posso perguntar para mim, por exemplo, como vão os estatutos de Deus dentro da minha casa? Eu vou ler Efésios 5. Eu vou ler Colossenses. E eu vou ver se a minha casa é dirigida segundo os estatutos de Deus, ou se eu estou aqui na igreja falando que glorifico a Ele, mas a minha casa é segundo a cultura mundana.
Então, são pontos fundamentais. Os meus vizinhos, os nossos companheiros de trabalho, os nossos companheiros de sala de aula, só podem ver Deus em nós se em nós estiverem os estatutos dele. Muito interessante, vou contar um testemunho aqui rápido de uma menina que cada vez me surpreende, é a Julinha, filha do Júlio. Hoje, quando acabou o culto, ela chegou para mim assim: pastor, meus professores, todos eles são esquerdistas. Eu falei, aí tudo bem, porque isso não é surpresa nenhuma, né? Só que um professor dela começou a fustigar ela por conta da queimada lá da Amazônia. E a Julinha falou para ele assim: pastor, professor, eu não quero entrar nesse assunto, que eu sei qual é o teu pensamento, a gente não vai dar certo isso, fica vai lá, que eu fico para cá. E ele insistiu. Aí ela falou assim: professor, deixa eu te perguntar uma coisa então. Você já plantou uma árvore alguma vez? Você já foi lá na Amazônia regar alguma árvore? E por que você está tomando o teu suco com esse canudo que agride o meio ambiente? Você não tem como falar de mim, de defesa da Amazônia, se você não defende o ambiente nas pequenas coisas. Eu fiquei olhando aqui. Ao invés de a gente ficar nessa guerra política, que é uma guerra política, a gente começar a conversar com os outros, mostrando os estatutos que dirigem nossas vidas. Os estatutos que estão dentro de nós. É assim que a gente vai aprender a lidar com filhos. Como é que eu crio os meus filhos? De acordo com os estatutos. Esse tempo que a gente vive na igreja é um tempo de arrependimento? É um tempo que não é demérito nenhum reconhecer. Eu falei na educação do meu filho, tinha momentos que eu tinha que apresentar, eu nunca cheguei para ele e falei: aqui, eu quero te apresentar aqui os mandamentos do Senhor, nunca fiz isso. Não é demérito nenhum, a gente precisa reconhecer que nós erramos. Nós erramos, os nossos filhos descambaram a ser cristão, professam fé em Jesus, mas as ideias de mundo não vêm dos estatutos de Deus, vêm do próprio mundo. E nós precisamos reconhecer que nós temos parte de culpa nisso. E nos arrepender. E pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Mas o que Moisés diz aqui no verso 5, é para que, no final, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Para onde o povo de Deus vai, ele vai testemunhar de Deus, não somente pela oratória teológica, mas por uma vida dirigida pelos estatutos daquele que o redimiu. Entendem isso? Nós vivemos hoje, irmãos, numa cultura anticristã. Nós vivemos hoje numa cultura de papéis completamente distorcidos daquilo que a Bíblia ensina. A gente vive numa sociedade pós-cristã. A luta é muito grande. Nós precisamos voltar para a Escritura. Nós precisamos entender o que a Escritura nos diz. Nós vivemos hoje, eu postei alguns áudios nos grupos, a gente vê hoje um descaso com o culto a Deus. Quando a gente vê pessoas que largam seus ministérios, largam suas vocações, largam a coisa de Deus. Tem gente, irmãos, que está na igreja quando não tem outro compromisso. Porque se tiver, vai. Se a gente entende que o culto é a nossa resposta à salvação, e se nós banalizamos o culto, é porque não entendemos nada do que é a nossa salvação. Não sabemos de onde Deus nos tirou e para que nos tirou. E Deus não nos chamou para brincar de cristianismo dominical, mas para ser... Quer ver uma expressão forte da Escritura com relação à igreja? É quando ele chama a igreja de corpo de Cristo. Eu acho forte demais isso, essa metáfora da igreja. Porque quando você vê corpo de Cristo, e quando você imagina Jesus andando pela Palestina, você vai ver Jesus a imagem de Deus. Você lê Mateus 5,17, ele diz: eu não vim para derrubar a lei, nem os profetas, eu vim para cumpri-lo. Quando você vê Pedro falando sobre ele, diz: na sua boca não houve dolo. Quando você vê ele mesmo falando: olha, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E quando o Novo Testamento vai falar que a igreja é o corpo dele, isso significa que a igreja é a extensão de Cristo na terra. Como isso, irmãos? Como diz o Salmo 73, só em imaginar isso achei pesado demais.
Mas são coisas que Deus está nos levando a entender, levando a compreender. Como eu disse hoje, o culto cristão tem 3 dimensões: individual, familiar e congregacional. Um dos erros nossos é querer o culto congregacional sem que tenha culto familiar e muito menos culto individual. Gente que não tem momentos com Deus e quer ter um tempo de celebração junto com os outros aqui, vai ser cantoria. Isso é cantoria vã. A Bíblia nos fala que a igreja é um reino de sacerdotes. E o que a gente entende de sacerdotes são aqueles que ministram diante de Deus. Esse ajuntamento nosso aqui deveria ser um ajuntamento de pessoas que cotidianamente ministram diante de Deus. Mas nós estamos numa geração que muitos vão numa igreja domingo e a última vez que pegou na Bíblia foi no domingo passado. E a esse povo a gente chama de igreja. Se a igreja é isso, ela vai deixar de ser sal. E se ela deixa de ser sal, ela é pisada pelos homens. Porque isso são palavras dele, não são minhas palavras. Então, esse ponto aqui, eu acho ele forte, porque é pelos estatutos de Deus que eu dou testemunho dele. Interessante isso. Eu não dou testemunho de Deus apenas na minha pregação. Testemunho de Deus não é apenas no meu discurso. O testemunho de Deus está em o mundo ver que o que dirige a minha vida são os estatutos dele, mesmo quando obedecer aos estatutos dele significa romper com aquilo que o mundo deseja de mim. Nesse sentido que Jesus falou assim, vocês precisam perder a vida para ganhá-la. Outro ponto, que é o 4º, se eu não me engano. O texto vai nos dizer no verso 6, que é pelos estatutos dele que nos tornamos sábios. Olha aí o versículo 6. Guardai-os, pois, se referindo aos estatutos, e cumpri-os, por quê? Isto será a vossa sabedoria. Irmãos, Moisés está falando, vocês serão um povo sábio no meio de todos aqueles povos que já eram bem mais desenvolvidos do que Israel. Israel estava sendo enviado para povos que tinham seus reis, que tinham suas leis, que tinham seus estatutos, e Israel não tinha nada disso ainda. Tinha suas ciências. E Moisés está dizendo, vocês vão se tornar sábios, é pelos estatutos de Deus. E você, como uma memória boa que você tem da Escritura, você vai lembrar quando Paulo dá testemunho de Jesus, dizendo, nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Cristo. Você vai lembrar quando Paulo orienta a igreja de Éfeso, dizendo, vede prudentemente como andai, ou vivei, como sábios e não como nécios. Viver como sábio é viver de acordo com os estatutos de Deus. O povo de Deus não é sábio concordando com o mundo para ter um discurso politicamente correto. O povo de Deus é sábio quando emite a sua opinião de acordo com os estatutos de Deus e não de acordo com a preferência da cultura. Às vezes nós somos contra a cultura. Nós somos um povo não tirado da cultura, não expulso da cultura. Nós somos inseridos numa cultura, mas não para ser absorvido por ela, mas transformar essa cultura e render essa cultura aos pés de Jesus Cristo. Isso é o papel da igreja, que desbravou o Império Romano fazendo isso. É porque a gente não tem ideia do que é um povo feito de galileus lá da Palestina, desbravar as fronteiras da Palestina, entrar no Império Romano pregando a salvação de um homem judeu que foi rejeitado pelo seu povo, que morreu e que ressuscitou, e que a vida está nele, que o reino de Deus veio nele. Se a gente não tem ideia do que era isso. No entanto, o Império Romano foi atingido pelos valores do cristianismo. Então, são coisas para a gente perceber aonde está a nossa sabedoria, irmãos. Aqui é uma diferença de inteligência para sabedoria. Sabedoria do povo de Deus não está necessariamente nas salas de aula. Está na observação dos estatutos de Deus. Os estatutos de Deus são sábios.
Se você olhar o Salmo 119, você vai ver várias declarações exaltando a sabedoria de Deus nos mandamentos dele. Quando Deus dá os seus estatutos, é prova de amor, prova de sabedoria. Você quer ser sábio, você quer ter uma vida prudente, você quer ter uma vida equilibrada, obedeça aos estatutos de Deus. Não leve a tua vida do jeito que você acha, porque você vai ser tolo. Sábio é aquele que decide pelos estatutos de Deus, e não aquele que rompe com os estatutos de Deus para encontrar a felicidade no mundo cruel. Porque esse mundo é cruel. Ele te atrai com promessa de felicidade, quando ele te abocanha, ele te derruba. Quando ele te joga no chão, aí você, como você é refém da felicidade, aquele que vira as costas para os estatutos de Deus, para buscar a felicidade numa sabedoria mundana, ele vira refém disso. Então ele tem um primeiro momento de satisfação com o mundo dá-lhe uma rasteira nele, e ele, como ele quer se levantar de novo, ele vai procurar satisfação em uma outra coisa. Mas o que Moisés está dizendo no verso 6 é que guardai-os, pois, e cumpris, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, porque os olhos dos povos, olha, os olhos dos povos, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Será que o Senhor gostaria de que a sua igreja tivesse esse testemunho? Se o mundo olhasse para a igreja e falasse, a sabedoria está aí. Nas mensagens proféticas do Antigo Testamento, os profetas era comum dizer assim, de Sião sairá a lei, toda terra se encherá do conhecimento de Deus. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele diz, ensinem as nações o que eu vos tenho ordenado. Papel da igreja, irmãos, ele se perdeu ao longo, no mínimo, dos últimos 2 séculos. Papel da igreja se perdeu. Hoje nós somos uma aglomeração de pessoas eufóricas, às vezes emocionadas com alguma coisa, mas que compreende muito pouco da razão de ser cristão, da razão de ser igreja. Então os estatutos dele são sábios. Agora, quando ele diz, o mundo vai ver que esse povo é povo sábio, isso nos leva a entender e partir para um outro princípio dos estatutos de Deus. Ele é prerrogativa exclusivamente do seu povo. Que coisa! Os estatutos de Deus são para o povo de Deus. Você não vai encontrar os estatutos de Deus no mundo, a não ser que o mundo esteja sendo influenciado pelo povo dele. Olha o que diz o verso 8. Versos 7 e 8. Ele diz, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Aqui é um ponto interessante, porque o texto está nos dizendo que quando Deus nos dá os estatutos dele, ele está mostrando que ele é íntimo nosso. É como se você recebesse alguém na tua casa e desse a esse alguém as normas do teu lar. Íntimo. Deus está dizendo, eu criei o mundo. E eu estou te dando agora os princípios como você vive nele. O mundo é meu. E tudo que nele há. E agora, porque vocês são povo de propriedade minha, eu vos tirei. Vocês não eram povo. Vocês passaram a ser povo porque eu tirei vocês de lá. Eu formei vocês povo. Eu quero ser visto no meio de vocês. O que eu estou dando para vocês, eu não dou para os outros povos. É a minha intimidade, é como lida com a minha casa, é como lida com a minha criação, é como me representa no meio do mundo que eu criei. Intimidade de Deus. Você vai lembrar do Salmo que diz, a intimidade de Deus é para aqueles que o temem, a quem aqueles ele dá a sua aliança. A gente só faz aliança com quem tem intimidade, irmão. Casamento é uma aliança, que requer intimidade. Como é que Deus se relaciona com o seu povo? Por meio de aliança. Nessa aliança tem estatutos a serem cumpridos, e isso mostra a intimidade de Deus com o seu povo.
e é exclusivo deste povo. Nenhum outro povo vai ter. E um dos erros nossos hoje é a gente desejar, a gente querer ver no mundo virtudes que a gente não está vendo nem na igreja. Um dos erros nossos hoje. Nós queremos ver princípios de Deus no mundo, onde esses princípios de Deus não estão sendo vistos nem no povo dele. Queremos ver justiça quando não há em nós. Queremos ver moralidade no mundo quando temos procedimentos imorais. Então, são coisas para a gente ver. Olha comigo o verso 8. Quando ele diz: e que grande nação há que tenha estes estatutos? O que ele está dizendo? Nenhum outro povo tem. Só vocês. A que conclusão nós chegamos? Deus nunca vai ser conhecido em outros povos, a não ser no povo dele. E o povo dele hoje é a sua igreja. Corpo de Cristo. Casa espiritual. Morada do Espírito Santo. Família de Deus. Lavoura do Senhor. Tudo isso somos nós. Por isso, eu creio que essa série de mensagens vai falar muito conosco. Vai nos levar para a Escritura e vai fazer a gente repensar a nossa fé. Mais um ponto dos estatutos de Deus aqui que a gente vê como princípios. O texto nos diz que eles estão dentro de nós, mas que devem ser transmitidos por nós. Aqui tem duas implicações severas. Os estatutos precisam estar dentro. Daí você vai entender, por exemplo, Deuteronômio 6, quando fala para os pais: inculca no filho. Coloca dentro do filho. Ouve, ó Israel, isso que vocês ouviram. Anda com eles no caminho, ensina, deitando, levantando, almoçando, jantando, incute. Coloca dentro, porque esse seu filhinho será a próxima geração. Se vocês não transmitirem para ele, as próximas gerações não saberão quem eu sou e quais são os meus estatutos. Aí tem implicações severas em nós como pais. Hoje de manhã a gente estava na escola bíblica e acho que tiraram a retrato da Rebequinha e falaram assim: vamos botar aí nos grupos para ver se incentiva os pais a trazerem seus filhos. O grande problema, claro, à noite os filhos estão aí, mas os adultos, eles simplesmente falam assim: não vou hoje. Eles esquecem que têm filhos. E esses filhos precisam. Muito daquilo que a gente está encarando com os nossos filhos jovens e adolescentes, e aqui a gente admite isso, de boa, muito do que a gente está encarando com os nossos filhos jovens e adolescentes é fruto de coisas que nós não inculcamos neles. Se nós não inculcamos os estatutos neles, a sociedade se encarregará de inculcar outras imundícies. Não tenha dúvida disso que eu estou falando. Enquanto nós não inculcamos aqui, o professor de sociologia inculca lá. E bota. E a gente chega num ponto que aí o Nicodemos lançou um livro agora, Cristão e a Universidade. Eu aconselho você a ler o livro. E a estatística que ele mostra ali do percentual de jovens cristãos que entraram numa universidade e viraram ateus. Dentro de uma universidade. Ou levaram uma vida cristã híbrida. Professam alguma coisa enquanto estão no culto, mas interpretam o mundo de acordo com aquilo que eles aprendem dentro da universidade. Isso, irmãos, quando você lê comigo aqui os versos 9 e 10, que são os versos que encerram, ele vai dizer: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não apartem o teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. E vai para o verso 10, que diz: não te esqueças do dia que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras,
Para quê? A fim de que, primeiro, aprendam a temer o Senhor todos os dias na terra em que viver, e segundo, que ensinem aos seus filhos. São estatutos. Quando a gente vê o Salmo 19, por exemplo, a gente vê a natureza fazendo isso. Salmo 119, de uma beleza poética, teológica tão grande, o salmista vai dizer assim: um dia faz declaração outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. A nossa geração não faz uma declaração à próxima geração. Os pais não fazem declaração aos seus filhos. O que a natureza faz, nós não estamos fazendo. Deus está nos chamando. Não tenha dúvida disso. Deus está nos chamando. Isso é prova do amor e do zelo dele. Porque Deus não desiste do seu povo. O que tem a ver a igreja com isso? A igreja está em Cristo. E Cristo disse: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. O que tem a igreja a ver com isso? Quando você vai ler Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o ministério dele está marcado dentro de nós como cartas vivas. E o autor de Hebreus vai dizer que os mandamentos do Senhor estão colocados nas tábuas do nosso coração, estampados na nossa mente, no nosso coração. Quem é a igreja hoje? É a extensão de Cristo, o povo de Deus. Se esse povo não vive segundo os estatutos dele, esse povo não representa, esse povo deixa de ser imagem dele, esse povo não será sábio. Você vai entender, por exemplo, quando você lê o Salmo 110, no verso 10, ele vai dizer assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e é prudente aqueles que o praticam. É um texto que eu até postei, né? É um texto que fala que o temor deve ser praticado. Encontra prudência os que praticam o temor. E quando você entra para o Salmo 111, no verso 1, ele vai: bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Então, o temor ao Senhor vai fazer eu viver os seus estatutos, encontrar sabedoria, encontrar felicidade, porque bem-aventurado é o que teme ao Senhor, que vive segundo os seus estatutos. Por que hoje a gente vê pessoas cuja felicidade está longe, a tolice tomou conta da mente? A resposta é: os estatutos estão longe porque perderam o temor a Deus. Quando você perde o temor a Deus, você está perdendo o teu bem, o teu grande bem, que é o temor a Deus que vai te levar para um caminho de sabedoria. Você pode ter certeza que todas as pessoas, todos nós, quando entramos por caminhos tortos para fazer tantas besteiras que nós fazemos, todas essas vezes nós perdemos o temor a Deus. Você pode meditar na tua vida, assim como eu medito na minha. Todas as besteiras que fizemos foi quando perdemos o temor a Deus. Perdemos o temor a Deus, nós deixamos de ser sábios. Quando deixamos de ser sábios, nós entramos pelo caminho da insensatez, da tolice, e a Bíblia vai dizer: tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então, que o Senhor seja conosco, irmãos. O que a gente aplica aqui nas nossas vidas ao ouvir uma mensagem como essa? Primeiro, nós falamos que amamos a Cristo? Sim ou não? Amamos ao Senhor? Nós declaramos isso em canções. Mas o que Jesus disse sobre o seu amor? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não posso declarar o amor a Deus sem os estatutos dele. Você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Eu não posso declarar amor a Deus sem cuidar das coisas dele. Eu não posso falar que amo a Deus, mas eu cuido das minhas coisas. Aliás, eu deixo as coisas de Deus de lado para cuidar primeiro das minhas. E depois, irmãos, nós vamos colher do fruto das nossas escolhas. Então, essa é uma aplicação. Amamos a Deus. Qual é o indicador de que essa declaração nossa é verdadeira? Ela pode ser intencionalmente verdadeira, mas ela pode não ser praticamente verdadeira. Porque diz o Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, o Pai se manifestará, eu e o Pai faremos nele morada.
Então, meus irmãos, vamos entender uma coisa que às vezes a gente entende superficialmente. Deus está em nós, sim ou não? Mas Deus pode não estar naquilo que nós estamos fazendo. Deus estava com o povo de Israel, daí a razão dele não ter sucumbido por completo. Mas Deus reprovou aquele povo porque ele não estava em muitas coisas que aquele povo fez. Deus não está conosco quando nós estamos fora dos estatutos dele. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel aos estatutos dele. Isso tem que ficar claro para nós. Deus é fiel aos estatutos dele. Por que Deus botou o povo cativo na Babilônia? Porque Deus é fiel à aliança que ele estabeleceu. Por que Deus resgatou de lá um remanescente? Porque Deus é fiel, porque disse que ia resgatar. A fidelidade dele está com os decretos dele. Um outro teste aqui para a nossa aplicação, a primeira foi o teste do amor a Cristo. Se amamos a Cristo, vamos ver se amamos a Cristo, se esses preceitos, esses mandamentos, esses estatutos estão presentes na nossa vida. Qual é o segundo teste? Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo também vai dizer assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto o que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Qual é o teste aí? Até que ponto a minha vida se parece mais com a imagem de Cristo? Como vai ser isso? À medida que eu vivo esses estatutos. A imagem de Cristo não aparece em mim por eu declarar que eu sou dele. É por eu levar na minha vida os estatutos que ele veio trazer. Ele não veio para destruir. Ele veio para cumprir. Ele veio para dar sentido a isso. Terceiro teste. É o teste da dependência do Espírito. Como é que eu quero viver os estatutos de Deus se eu não tenho momentos com Ele, em comunhão com o seu Espírito? Como é que eu entendo pela Escritura que o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus e eu não tenho tempo para ter comunhão com Ele? Como é que eu posso chamar o Espírito Santo de uma pessoa se eu não me relaciono com essa pessoa? Até quando nós vamos ficar domingo após domingo, lembrando do domingo passado e sabendo que entre esse domingo e outro nós não tiramos alguns minutos, pelo menos, diários, para estar diante dele? Como podemos dizer que o Espírito Santo está em nós se ele não está nos conduzindo naquilo que ele veio fazer? Como é que eu vou cumprir esses estatutos todos? Você poderia dizer: eu não sou capaz, mas ele enviou o seu Espírito. Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Reparem isso, irmãos, porque quando a gente fala assim, qual é a razão do Espírito Santo ter vindo? A teologia pentecostal vai dizer: o seu Espírito Santo veio para dar dons. Mas a razão maior do Espírito Santo vir é revelar Cristo em nós. É nos convencer de pecado. E é fazer com que a obra de Cristo seja vista em nós. Então, se eu quero de fato que esses estatutos estejam em mim, de forma que Deus seja visto em mim, eu preciso passar pelo teste da dependência do Espírito. Eu preciso depender do Espírito Santo, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Nós vivemos, irmãos, a gente percebe, nós não julgamos pela aparência, obviamente, mas Deus nos dá sensibilidade. A gente olha nos olhos de pessoas, a gente vê assim um semblante muito longe. Às vezes fica nítido no rosto que não há uma comunhão com Deus. A comunhão com Deus traz brilho no rosto. A comunhão com Deus é denunciada pelo nosso olhar, pelos nossos gestos, até pela nossa maneira que falamos. E olha, pode acreditar numa coisa: até os ímpios querem ficar com aqueles que têm comunhão com Deus. Porque a presença de quem tem comunhão com Deus é uma presença que dá alegria, paz, satisfação, a imagem de Deus. A gente vai no mundo correr, as pessoas estão loucas, irmão, para encontrar felicidade em alguma coisa. Aí encontra você que não tem um carro novo, não tem aquilo e outro, e olha para você e vê em você algo que ela não tem. Então, é o teste, é a dependência do Espírito Santo. E o quarto e último teste da nossa aplicação, eu preciso me perguntar:
se a minha mente e o meu coração têm se convertido a Cristo. Preciso perguntar para mim. Eu preciso me perguntar se nesses dias em que eu vivo, a minha mente e o meu coração têm se convertido a Cristo diariamente. Porque se eu falar de conversão para salvação, eu estou chovendo no molhado. Porque aquele que crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou é salvo. Mas a vida de um salvo é uma vida de conversões. Nós desenvolvemos a nossa vida cristã com... O que é conversão? Sempre voltar para os estatutos de Deus. Sempre voltar para os estatutos de Deus. Sair dos nossos caminhos tortos, voltar para lá. Não existe santificação sem conversão. Não existe santificação sem reconhecimento de pecado. Para que a gente possa crescer. Meus irmãos, esse é o início de uma série longa. Vocês vão me ouvir 12 vezes consecutivas aqui. E nós vamos entrar pelos mandamentos do Senhor, agarrados ao Espírito Santo, que Ele nos dê graça para falar como convém, que Ele nos dê graça para entender, que Ele nos dê coração humilde para admitir, que o Espírito de Deus possa romper com as resistências mentais que nós temos. Todos nós temos isso. Nós não temos facilidade de aceitar a palavra de Deus quando ela vem se chocando com os nossos pensamentos. Eu conheço inúmeras pessoas que só ouvem aquilo que concorda. Não concorda, a pessoa resiste. Você vai explicar, você vai aconselhar, a pessoa não concordou, não adianta, ela continua do mesmo jeito, até que a vida se encarrega de dar a resposta. Então, orem por mim, são 12 vezes seguidas nesse púlpito, é uma batalha espiritual. Pregar para um tempo que a gente vive numa dispersão, como eu falei em áudios hoje, esses dias, às vezes pessoas nem aparecem na igreja, sequer dão qualquer tipo de satisfação. A gente vê hoje momentos que pessoas colhem do fruto do seu procedimento, depois colocam a culpa nos outros. A gente precisa de arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro não é quando você diz assim, é por causa de fulano. O arrependimento verdadeiro é quando você diz assim, pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei. Torna a dar-me um coração puro, porque o meu coração está sujo. Não são os outros, é o meu coração que está com problema. Dá-me um coração puro. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa é a oração do Salmo 51. Tanto eu falo nele, qualquer dia desse eu vou pregar nele. Vamos orar, irmãos. Deus seja conosco. Bendito Deus. Às vezes ouvimos tua palavra e nos emocionamos em lágrimas ao sentir o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, o seu ombro, o seu carinho. Mas hoje nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração também se emocione quando, ao invés de você apresentar somente o seu ombro carinhoso, tu apresenta seus estatutos, como prova de quem ama. Eu oro a Ti junto com meus irmãos, Senhor, para que nós saiamos daqui nos sentindo amados por Ti. Porque todo pai que ama, corrige. Todo pai que ama, conduz pela vereda da verdade. O que Tu estás fazendo nesses dias conosco, Senhor, é nos guiar pela vereda da verdade. E a nossa oração, Senhor, e nossa súplica, dai-nos um coração humilde, um coração que tem facilidade de reconhecer o Teu querer, um coração que é atraído pela Tua graça. Coloca em nós, Senhor, o desejo pelos Teus decretos, o desejo pelos Teus estatutos. Senhor, perdoa-nos se estamos desejando tantas coisas e usando o Teu nome para tentar alcançar tantas coisas onde os Teus estatutos mesmos não estão presentes em nossas vidas. Então perdoa-nos, Deus. Nós precisamos de fato ser Teu povo. Nossa oração é que dentro das nossas casas
a tua imagem pode ser vista. Que a tua imagem possa ser vista dentro das nossas casas, nos pais, nas mães, nos filhos, nos relacionamentos familiares. Que tu possas ser visto em nós, nas nossas escolhas, nos nossos pareceres acerca das coisas da vida. Que o mundo possa conhecer a nós como um povo sábio. Sábio porque vive absorvendo os teus preceitos, os teus estatutos. Livra-nos, Senhor, de uma inteligência que visa ser endeusada pela cultura, mas dá-nos uma sabedoria que glorifica o teu nome, Senhor. Dai-nos coragem para falar do que nós cremos, mesmo que quando falarmos do que cremos, encontraremos resistência daqueles que não querem os teus desejos. Encoraja a tua igreja nesses dias, Senhor. Inclina teu olhar e tuas mãos para esse rebanho aqui e coloca em nós o desejo de estar aqui, Senhor, para entregar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Coloca em nós um desejo de entrar aqui para cultuar a Ti, Senhor. Nós não queremos dar a Ti o resto que nos sobra, Senhor. Tu és o nosso tudo, Deus. Que nossos filhos possam ver que, de fato, Tu és o primeiro em nossas vidas. Ó Deus, nós temos visto que Tu tens usado circunstâncias para nos disciplinar. Perdoa-nos se não temos percebido isso, Senhor. Mas ao perceber isso, Senhor, que essa disciplina seja para santificação, para a glória do Teu nome, para sairmos desses momentos difíceis, Senhor, mais próximos de Ti, mais fortes em Ti, mais dignos de Te chamar de Pai, de Deus, de Senhor, de Criador. Coloca força no nosso peito, coragem na nossa alma, para pregar a Tua palavra, Senhor. Pregar tal como ela é. Seja glorificado na Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nós não queremos um povo que encha um espaço físico somente quando tem um evento atrativo. Queremos, Senhor, um povo que encha um espaço físico porque reconhece a Tua salvação, reconhece as Tuas misericórdias e querem prestar culto a Ti, porque Tu és digno de receber o culto do povo que Tu salvaste, Senhor. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Saiamos daqui mais amadurecidos, mesmo que Tua palavra esteja nos atingindo como tem atingido a mim. Que saiamos daqui felizes, alegres, sabendo que Tu estás conosco, Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.